166. A trajetória de uma pessoa que pula de um andaime até o chão é descrita por uma função y igual a f de x, sendo x e y medidos em metro, conforme mostra a figura. Então tem um desenho, né? Tem um desenho de uma pessoa pulando, tal. Aí tem a trajetória, né? Que é uma parábola. E aí ele diz aí, ó, vamos ler o que ele quer. Sendo D o domínio da função f de x, como definida na figura, então é só essa função aqui, ó, a partir do ponto que aparece aqui, ela vai subindo, chega nesse ponto máximo e depois ela começa a cair e para por aqui, tá? Então eu vou levar em consideração somente esse pedaço aqui dessa função, tá? E aí ele diz, ó, para que a situação representada na figura seja real, o domínio dessa função deve ser igual a quanto? Então, se a gente olhar de novo aí o desenho, a gente tem o domínio sempre aqui, né, no eixo da horizontal, que nesse caso aqui é o x, né, x metros, e a imagem, né, ali o contradomínio no eixo y. Então, os pontos do eixo x que são utilizados nessa função, a gente chama de domínio dessa função. Então, olha só, nota que até o ponto inicial do pulo até o ponto final da chegada até o chão, a gente pode ver claramente que todos esses pontos aqui, eles estão sendo utilizados do ponto zero, até esse ponto aqui que ele não deu, né? Ele não deu o valor exato desse ponto. Mas, quando a gente olha ali as alternativas, a gente vai ver que a gente não precisa saber qual é esse ponto exato, porque ele diz o seguinte, ó, que o domínio é x2, sendo x2 a raiz positiva de f de x. Então, se a gente olhar aqui esse ponto, realmente ele é o que ele chamou aí de x2, que seria a segunda raiz dessa função, ou a raiz positiva. Só que o domínio sendo só x2, está errado, né? O domínio não é só esse ponto, é do zero até o x2, que é exatamente o que acontece na letra B de Bhaskara. Olha só, o domínio é o x pertencente aos reais, ou seja, o intervalo entre o ponto 0 e o ponto x2, como diz aqui no início, sendo x2 a raiz positiva de f de x. Então, aqui a gente tem como resposta a letra B de Bhaskara.